Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e mais essa oportunidade de compartilhar as Sagradas Escrituras, de continuar nesta meditação de um assunto que acredito que seja importante para todos nós, sobre este ministério quíntuplo que Deus estabeleceu, que Deus enviou para a sua igreja, que está na sua igreja, esta igreja que está reunida nos quatro cantos desta terra, e dando aqui continuidade em mais este vídeo para abordar aqui mais algumas citações. E eu gosto sempre de lembrá-los, ressaltar para os irmãos que eu não estou trazendo aqui a minha opinião em relação a esse assunto. Estou trazendo para vocês as citações do profeta e algumas escrituras. Às vezes eu ouço as pessoas falarem sobre suas opiniões, eu vejo as pessoas consultarem outros em busca de afirmações que vá de encontro a opiniões destas pessoas. O meu compromisso aqui não é estar de acordo com sua opinião, com sua ideia, e nem com as minhas também, mas simplesmente ser fidedigno ao que diz o profeta. E eu às vezes ouço também outros ministros, outros irmãos que têm feito esse tipo de trabalho, de postar conteúdo na internet, nas plataformas, né, seja YouTube, seja Facebook, seja outras plataformas, e muitas vezes naquele período ali que a pessoa está falando, ela cita ali algum comentário a respeito do que o profeta falou, do que o profeta deixou de falar, mas se não me apresenta a citação, se não me apresenta o parágrafo onde o profeta disse, a mensagem, se não apresenta ali todo um embasamento, então fica realmente difícil para crer naquilo, para levar aquilo como um assim diz o Senhor. E porque hoje as pessoas têm essa facilidade de crer naquilo que lhes convém, que lhes agrada. Então, só reforçando isso para os irmãos, não coloco nenhum ponto final aqui de maneira nenhuma. É importante nós conhecermos todos os ângulos dos assuntos, ouvir outros ângulos que são abordados por outros irmãos, por outras pessoas, mas é necessário a nossa atenção nisso aqui. Veja essa escritura de Romanos capítulo 3, que eu vou utilizar aqui para dar início a essa continuidade desse estudo sobre esse assunto. Paulo diz assim, Romanos capítulo 3, a partir do verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Paulo mesmo vai responder, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, se alguns foram incrédulos quanto ao que o profeta disse, ao que a Bíblia disse, a incredulidade dessas pessoas não vai aniquilar a fidelidade de Deus,
como está dizendo Paulo, né? Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, por isso eu não venho aqui apresentar para vocês o que eu penso, o que eu acho, eu só quero trazer para vocês o que está escrito e o que também está escrito, mas não como alguém que saiba mais do que alguém, mas um dos que está comprometido com o que disse o profeta e com o que disse a Bíblia, porque como disse o profeta, diga o que eu disse, o que eu preguei, que eu respondo a respeito do que eu falei, né? O profeta dizendo, claro que eu resumindo, dizendo nas minhas palavras. Então, irmãos, isso aqui também vale para a questão dos ministérios. Tem muitos falsos, sabemos que tem, né? Pastores, mestres, temos uma infinidade aí de homens que não estão com o Espírito correto, não têm o Espírito Santo neles, têm dom, estão utilizando os seus dons para outros motivos que não sejam o reino de Deus. Sabemos disso. Mas isso não aniquilará a fidelidade de Deus. Isso não aniquila que exista homens verdadeiros, que exista igrejas ainda para se congregar, que exista ainda pastores para se ter como pastores. Então, isto tudo, nada de falso que existe, nada de incredulidade que exista, aniquila a fidelidade de Deus e os homens que estão fiéis à palavra de Deus. Então, seguindo aqui o nosso assunto, gostaria aqui de chamar a atenção para esse subtópico aqui, nesse subtítulo, conservando o ofício de Messias na sua posição. Vocês vão observar aqui esse tema que eu já coloquei aqui, já diz um dos objetivos, uma das funções desse ministério quíntuplo, que é isso aqui, conservando o ofício de Messias na sua posição. Vocês vão ver o profeta falando isso aqui. Então, tem sim grande importância esses ministérios. Eu tenho conversado com outros ministros, com outras pessoas que têm estado numa situação quase que sem saída, de não ter um pastor ali na sua cidade, na sua região, e também não terem condições de ficar mudando para lá e para cá, atrás de um pastor, atrás ali de um pastor local, e essas pessoas têm chegado numa situação onde elas estão ali vivendo o melhor que elas podem e sem, no momento, uma perspectiva de igreja, de ministérios, né, desses ofícios ali, auxiliando elas, estão vivendo ali completamente necessitadas da graça de Deus na vida delas. Agora, nós temos também pessoas que têm utilizado dessas situações, que têm utilizado de argumentos para congregarem ali sozinhas, para também não terem compromisso com igreja nenhuma, com ministério nenhum, e seguirem ali sozinhas. Então, o meu alerta aqui é nesse sentido também, que muitas pessoas têm tomado isso, tá? Agora não preciso mais de pastor, não preciso mais de ninguém, eu ser cristão aqui, né, eu sou eleito. Claro que nós sabemos que a eleição é algo da parte de Deus, não é pastor que vai fazer ninguém eleito, não é o pastor correto que vai fazer ninguém eleito, como Judas tinha Jesus como seu pastor, como seu líder, e não deixou de ser Judas, né? Nós sabemos disso. Mas vamos
iniciar aqui, irmãos, conservando o ofício de Messias na sua posição. Então, falando de ministério quíntuplo, quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, conservando o ofício de Messias na sua posição. Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, mensagem da graça, 27 de agosto de 61. A partir do parágrafo 189, veja o que o profeta está dizendo aqui. Sei que temos um dom de profecia na igreja. Nosso irmão Neville, ele profetiza sobre as pessoas, o que é nobre. Nós apreciamos isto. Nós sempre nos referimos a isto. Temos alguns aqui que falam em línguas. Não cremos que as pessoas tenham que falar em línguas para ter o Espírito Santo. Não há escritura para uma coisa como esta. Mas cremos que há um dom do Espírito Santo que fala em línguas. Nós o temos em nossa igreja. Mas nós não ficamos só exercendo isto. Nós cremos que essa é a voz de Deus. Nós falamos quando o Espírito Santo fala e simplesmente deixamos isto vir em 3 oportunidades. E isto não pode ser enquanto estou pregando ou em ordem, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, vê? A maneira correta deve ser tomada da Bíblia. Ninguém pode dizer que não há tal coisa como o dom do Espírito Santo e falar em línguas. Nós sabemos disto. A Bíblia ensina isto e nós cremos nisto. E agradecemos a Deus por termos isto em nossa igreja aqui. Temos dons de profecia. Estes devem ser provados primeiro para se ver se estão corretos ou não. E então o dom de profecia. Então há um profeta. Agora você entra num ofício. Então o profeta está diferenciando aqui os dons de profecia. Alguém que se levanta ali num culto, traz uma profecia. Deus pode usar aquela pessoa no próximo culto, ou pode ser outra pessoa. Algo destinado a uma pessoa ali na igreja, enfim. Então há um profeta. Agora, você entra num ofício. Seus dons, eles são falar em línguas, interpretação de línguas, e conhecimento, e sabedoria, discernimento, assim sucessivamente. Estes são todos dons. Então agora nós vamos entrar aqui numa distinção de dons e de ofícios, ministérios. Mas então há 5 ofícios. Primeiro é apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. São ofícios ordenados por Deus. Os homens seguram neles. Você não pode desejá-los. Não ore por eles. Eles são dados soberanamente. Você é nascido. Então vem esse esclarecimento aqui do profeta. Se tratando desses 5 ofícios, a pessoa já nasce apóstolo, a pessoa já nasce profeta, já nasce mestre ou evangelista ou pastor. Por isso que nós temos essa situação de tantos pastores aqui falando do nosso país, da nossa nação, muitos evangelistas que por eles reunirem e ajuntarem pessoas, as pessoas fizeram deles pastores, ou eles se acharam pastores, mas são evangelistas. Nós temos também a situação de mestres que foram feitos pastores, mas o chamado deles, o ofício deles é mestre, e acabaram se tornando pastores. Então são pessoas fora de posição. Por quê? A pessoa nasce, o profeta diz, você não pode desejá-los, não ore por eles. Eles são dados soberanamente, a soberania de Deus, que já determinou aquela pessoa para aquele ofício. Um profeta não se torna um profeta se alguém coloca as mãos sobre ele e faz dele um profeta. Um profeta nasce profeta no ventre da sua mãe. Esse é o porquê ele sempre é um profeta, vê? Então, existe esses casos de muitas pessoas que vão exercer algum ofício desse sem ser chamado e a coisa não dá certo, a coisa não
não flui, não segue como deveria seguir, porque não teve um chamado para isso. E normalmente as pessoas que não têm chamado para fazer aquilo estão sempre correndo atrás disso. Deus disse a Jeremias: antes que você fosse concebida no ventre de sua mãe, isso lá em Jeremias capítulo 1, né? Eu te conheci e te santifiquei e te ordenei um profeta para as nações. Isto é correto. Então é uma coisa que Deus escolhe a pessoa, como diz o profeta ali, é a soberania de Deus, né? Isto é correto. Vê? Moisés, antes que ele nascesse, ele era um filho adequado. Ele era o profeta do Senhor. E todo o restante deles vindo. Cristo era o Filho de Deus desde o Jardim do Éden. Isto é correto. Vejam, dons e chamados são sem arrependimento. É um detalhe que nós precisamos sempre lembrar. Não é porque a pessoa tem dom, tem chamado, que ela é batizada com o Espírito Santo, que ela está com a verdade, que ela está correta. Isso aqui é só uma parte aí do quadro, não é o quadro completo. Então veja aqui, parágrafo 195. Mas os dons são dados ao corpo. Agora reconhecemos isto. Nós reconhecemos todos estes dons. Então, irmãos, se a pessoa, se você não reconhece esses dons, não tem problema. É um risco ou é uma decisão tua, uma decisão de cada um. Mas o que o profeta fala é o seguinte, que os dons são dados ao corpo. Agora, reconhecemos isto. Nós reconhecemos todos estes dons. E eu que creio no profeta, eu reconheço esses dons. Agora, eu sei que estamos vivendo dias de escassez, dias em que estamos tendo uma enorme dificuldade em encontrar esses dons, em ter esses dons à nossa disposição. Como eu estava conversando com um amigo ontem, nós compartilhando deste desejo nos nossos corações de ver o sobrenatural acontecendo na igreja, nas nossas vidas, como acontecia na igreja primitiva, as pessoas tendo sonhos, visões, as pessoas, Deus operando, dom de profecia, línguas, essas coisas, e são poucas pessoas que estão clamando por isso. Então tem também essa deficiência, essa falha. Se nós não estamos clamando, é óbvio que nós não vamos ter. Se nós estamos satisfeitos com a naturalidade que a igreja está vivendo, então não vai passar disso. Agora, a partir do momento que nós olhamos para as Escrituras e vemos isso aqui, que os dons são dados ao corpo, e nós reconhecemos isto, então nós vamos buscar isso, no sentido de que nos posicionar, nós vamos abrir os nossos corações para Deus, para que Ele opere no nosso meio, trazendo isso que é dado para este corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é a sua noiva. Agora ficar este corpo enfermo, este corpo deficiente, este corpo aleijado, porque não opera esse poder, porque fica apenas com a letra, com conhecimento, mas sem esse poder de Deus operando em nosso meio, então está faltando esse nosso posicionamento. Nós, como Israel no primeiro êxodo, enquanto eles não clamaram, Deus não enviou o libertador, e já tinha o libertador para eles. Mas eles precisaram entrar num clamor, entrar numa necessidade de querer aquilo, de aceitar aquilo, de reconhecer aquilo.
é nosso, mas se nós não querermos, a coisa não vai chegar. Então vamos seguindo aqui, a mensagem à queda do mundo, 16 de dezembro de 62, a partir do parágrafo 101. E por que temos nós que segurar nestas coisas do mundo quando somos filhos do reino, o qual está em cima? Veja bem, irmãos. O profeta chamando a atenção nossa aqui. Por que temos nós que segurar nestas coisas do mundo quando somos filhos do reino, o qual está em cima? Então, estamos envolvidos demais com as coisas deste mundo, preocupados demais com as coisas deste mundo e estamos esquecendo das nossas origens, de quem nós somos. E uma vez que esquecemos, que entramos nessa amnésia espiritual, então tá aqui, ó, simplesmente existe algo errado em alguma parte. Aí a coisa está errada em alguma parte, aí a coisa não está funcionando. Porém, não nos foi oferecido um sistema, não nos foi oferecido uma organização, não nos foi oferecido um posto político do mundo, porém nos foi dado um reino de mansidão, como a vida do Cordeiro está em nós, não do mundo. Não sois mais do mundo. Filhinhos, não sois mais do mundo. Eu oro, Pai, que como não sou do mundo, que eles não sejam do mundo. Vê? É isto que Jesus pregou para nós. E mesmo assim nós voltamos atrás e colocamos a nós mesmos em ligações mundanas ali, onde todo tipo de pessoas são tomadas. Agora, vocês sabem que não há uma igreja no mundo que não esteja cheia de hipócritas. E Jesus disse: não vos associeis com os incrédulos. Veja que afirmação de Jesus e do profeta. Não há uma igreja no mundo que não esteja cheia de hipócritas. Então, assim, irmãos, se nós formos esperar reunirmos aqui apenas com pessoas crentes, apenas com pessoas com fé, espirituais, eleitas, aqui, antes do rapto, nós não vamos conseguir, irmãos, montar uma igreja que só tem eleito, que só tem gente descendência de Abraão, que crê, que toma Deus em sua palavra. Isso não vai ser possível fisicamente. É o que o profeta está dizendo. Não há uma igreja no mundo que não esteja cheia de hipócritas. Então, em qualquer corpo local que você congregue, que você se ajunte, vai ter os hipócritas, os incrédulos. E é uma luta que a gente tem. Uma minoria buscando por essa vida de Deus, por manifestar essa vida que esteve em Jesus, que esteve no profeta William Branham, manifestar isso, operar essas mesmas obras, mas a maioria é carnal, a maioria não quer isso, então há esse confronto, estamos vivendo esse confronto. Aí muitas pessoas desiludiram e estão em suas casas, estão ali desanimadas, estão sem uma solução, sem uma saída, porque diante de tudo que tem visto na palavra, elas querem essa igreja conforme foi a igreja inicial. Nós desejamos, mas irmão, olhando por todos os ângulos, nós não vamos ter isso aqui fisicamente, 100%, que é o que o profeta está dizendo. O que nós vamos poder fazer é o quê? Não associar, como Jesus falou aqui, a esses incrédulos. Neste grupo onde nós estivermos inseridos,
nós vamos nos associar aos crentes genuínos. E aos incrédulos, nós vamos amar com amor fraternal, vamos ali dentro do possível ter o companheirismo, respeitar, amar, mas não vamos associar. Então, por que se unir a uma organização quando o reino de Deus lhe oferece aquilo em que você nasceu? E não há nenhum hipócrita nisto. Todos puros, inadulteráveis, filhos e filhas de Deus que creem em sua palavra de Gênesis a Apocalipse e permanece com ela. E a sua vida prova isto, e Deus confirma sua palavra nisto. E Deus estabelece neste sistema ensinadores, pastores, profetas e assim por diante, para conservar o ofício de Messias na sua posição ali. Então vem aquele subtítulo que eu coloquei, tirado daqui. Então veja bem, estes crentes, estes eleitos de Deus, esses que são nascidos de Deus, né, nascidos de Cristo, da palavra, puros, inadulteráveis, filhos e filhas de Deus, que creem em sua palavra de Gênesis, Apocalipse e permanece com ela, e a sua vida prova isto, né? O profeta vem dizendo aqui, Deus confirma sua palavra nisto, Deus estabelece nesse sistema aqui que o profeta está falando, né? Nesse sistema aqui, que eu estou realçando aqui, estabelece ensinadores, pastores, profetas e assim por diante, para conservar o ofício de Messias na sua posição ali, não misturado com credos denominacionais, mas limpando aquela coisa e conservando a igreja pura, inadulterada para Cristo e sua palavra. Agora vem a grande responsabilidade e uma das principais funções e importância desse ministério quíntuplo, irmãos. Conservar esse ofício de Messias na sua posição. E o que isto faz? Ele impede a mistura com credos denominacionais. Ele mantém limpo a coisa, né? Ele conserva a igreja pura, inadulterada para Cristo e sua palavra. Está vendo o tamanho da importância disso, irmãos? Aí o que acontece? Você ou eu, que abre mão disso, desse ministério quíntuplo, você corre um sério risco, ou eu passo a correr um sério risco de ter alguma mistura com credo denominacional, e esse credo denominacional que estão aí dentro das igrejas da mensagem, essas interpretações, essas aplicações erradas, esses deslocamentos de parágrafos. Veja, corre o risco de se sujar, de se tornar impura, adulterada. E o que acontece? Cristo vem e essa pessoa que for encontrada impura, adulterada, ela será deixada aqui. Ela não será levada. Porque Deus vai levar esta noiva porque ela se manteve inadulterada. Ela se manteve pura. Ela se manteve limpa. Então veja o quanto a coisa é delicada. O quanto a coisa é delicada. E é claro, eu falo isso aqui com todo temor e preocupação, porque nós estamos com uma escassez muito grande. Nós olhamos hoje, nesse cenário da mensagem, nós encontramos alguns pastores verdadeiros, mas a maioria de nós estamos numa situação que não tem a possibilidade de congregar nesses lugares fisicamente,
através da internet, que possibilita acompanhar, mas o congregar ali fisicamente, ter esse pastor ali, como seu pastor mesmo ali, muitos estão impossibilitados disso. Aí nós olhamos para estes outros ministérios. O profeta William Branham, todos nós temos acesso às mensagens. Aí o apóstolo, muitos já nasceram na mensagem ali, numa igreja da mensagem, seus pais já eram ali cristãos, talvez não tiveram a necessidade ali de um apóstolo, de um evangelista, mas aí entra esses ministérios de pastor, profeta e mestre. Agora, se para quem está congregando numa igreja, uma igreja ali congregando presencialmente, já está difícil encontrar esses ministérios, ter esses ministérios dentro desse programa de Deus, dentro desse sistema de Deus. Não dentro da organização feita pelo homem, do sistema feito pelo homem, mas dentro desse sistema estabelecido por Deus. Está difícil? Imagina para quem está em casa sem congregar presencialmente em lugar nenhum. Então nós estamos chegando num momento que muito provavelmente esses ministérios que Deus coloca na sua igreja, eles não vão estar ali na cidade dessa pessoa, na região dessa pessoa, mas através da internet essa pessoa vai ser alcançada, já que essa igreja, já que essa noiva é universal. Porque essa pessoa sendo eleita, Deus vai alcançá-la de alguma maneira. Muitos foram alcançados através do rádio. Hoje nós temos a internet com esse alcance mais amplo ainda. Você acha que a igreja receberá isto? Eles chutarão isto para fora. Não querem ter nada a ver com isto. Eles têm seu próprio sistema político. Então está aqui, irmãos. Está aqui, então, uma resposta, ou pelo menos uma afirmação do profeta que já nos dá a entender uma parte que nos deixa um pouco mais esclarecidos desse momento que estamos vivendo. Então, isso que Deus estabelece nesse sistema de Deus, o que o profeta diz? Você acha que a igreja receberá isto? Eles chutarão isto para fora. Não querem ter nada a ver com isto. Eles têm seu próprio sistema político. A igreja rejeita isso. Aí o que acontece com a noiva? Ela sai de dentro da igreja, porque ela é chutada para fora também. Porque a noiva é a palavra. A noiva é parte da palavra. A palavra é rejeitada, a noiva é rejeitada junto. Então, veja o rumo que as coisas têm tomado de um tempo para cá. Nós temos escritura que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, né, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ali Ele estará. Nós estamos caminhando por uma situação assim. A palavra tem sido rejeitada, a igreja, como está dizendo o profeta aqui, ela está chutando esse sistema que Deus estabelece para fora, esses dons que Deus coloca para conservar o ofício de Messias na sua posição, não misturado com credos denominacionais, mas limpando aquela coisa que conserva na igreja pura. Então a igreja está chutando tudo isso para fora, o que está acontecendo? Como Jesus lá em Apocalipse 3,
falando da era de Laodiceia, que ele está lá do lado de fora batendo na porta, a noiva está ficando do lado de fora. Por isso nós estamos tendo 2 numa cidade, 3 em outra, uma família em outra. Eu converso com um a 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400, outro em outro estado, outro em outro país. Nós estamos observando na prática, nós estamos vivenciando isso na prática, isso que o profeta está dizendo aqui. Aí mesmo quem está congregando em algum lugar, numa igreja presencial, ele está sendo chutado para fora, fisicamente está ali junto, mas espiritualmente ele está sendo rejeitado. Você sente a atmosfera, você é uma luta, é um confronto, é uma batalha. Você vai sentindo a rejeição, não a rejeição da tua pessoa, mas daquilo que você crê, daquilo que você está defendendo. Isso, irmãos, está nos mostrando o quanto está próximo, Por quê? Veja bem, ontem eu conversando com um amigo, só ele mais um naquela cidade. Tem igrejas da mensagem lá? Tem, mas estão essas igrejas que não estão recebendo, né, como diz o profeta, que estão chutando para fora. Essas 2 pessoas, irmão, são arrebatadas, desaparecem, que falta vai fazer? Elas não estão em ministério nenhum, não estão vinculadas a igreja nenhuma. São uma minoria em todos os sentidos. Que falta vai fazer? É por isso que realmente vai continuar pregando, as igrejas vão continuar pregando, vão continuar tendo seus encontros, vão continuar batizando pessoas, vão continuar falando que Deus enviou um profeta, porque vai ser imperceptível. Porque, irmãos, nós chegamos agora no momento em que nós estamos vendo explicitamente que é, como pregou o profeta, 1 em 1 milhão. É uma minoria que está captando o que está acontecendo, que está acompanhando o que está acontecendo. Mas vamos seguindo aqui. Então o profeta diz, não querem ter nada a ver com isto. Eles têm seu próprio sistema político. Vamos lá para a próxima citação. Percebo que tu és profeta. Essa mensagem, você encontra ela no inglês. A partir do parágrafo 10. Agora, nesta igreja em que estamos vivendo hoje, e os tempos do jeito que são, um ministro pode ir adiante explicar a você sobre a salvação, você aceita isto, você seria salvo. Agora, a única coisa que aquele ministro poderia fazer para salvá-lo seria explicar isso para você. Agora, a única maneira que um homem pode fazer para curá-lo é explicar isso da Bíblia tão perfeitamente, que você veja e creia e aceite sua cura e seja curado. Isso está certo? Essa é a única maneira, através da pregação. Agora, a próxima coisa seria... Agora, eu sei disso, eu acredito que todo mundo que grita não tem salvação. Eu creio que muitos deles gritam que não tem salvação. No entanto, esse é um dos atributos da salvação, é gritar.
E eu não creio que tudo que fala em línguas tem o Espírito Santo, mas ainda assim eu creio que o Espírito Santo pode falar em línguas, vê? Mas então, se há alguém que fala em línguas, com o dom de falar em línguas, fala em línguas, então há um que interpreta. Bem, então aquele que interpreta, isso falaria algo para alguém da congregação ou lhes contaria algo que aconteceu. 3 ou 4 juízes chegam antes disso e a igreja aceita. Então, se isso acontecer, essa é a verdade, vê? Agora, aquele dom de profecia ou dom de interpretação e coisas deve estar em cada corpo local. Cada igreja local deveria ter, seria em uma esta noite, em outra na noite seguinte, outra na noite seguinte, outra desta vez, outra daquela. Está em todos os órgãos locais. Então, o profeta explicando que esses dons aqui de profecia, de interpretação, falar em línguas, não fica retida a só uma pessoa. E o profeta diz que está em todos os corpos, né, locais, todos os corpos locais, em todas as igrejas locais. E se você me der licença, por favor, não pense que eu disse errado aqui. Foi aí que no pequeno rompimento que veio entre o povo pentecostal recentemente, chamado chuva seródia, foi aí que eles saíram da linha, bem ali. Pois quando um dom de profecia veio a um homem, eles o declararam um profeta. Agora, isso está errado. Há uma grande diferença entre um dom de profecia e um profeta. Um dom de profecia está na igreja, mas um profeta nasce profeta. Então, mais um detalhe aqui da diferença, né? O dom de profecia está ali no corpo. Por isso que pode manifestar num membro hoje e amanhã manifestar em outro membro, porque está no corpo, é algo coletivo. Mas um profeta nasce profeta, e aqui já é individual. Essa é a diferença. Assim como qualquer homem, este homem pode profetizar esta noite, ele poderia nunca mais profetizar. Pode ser sobre aquela mulher ali na noite seguinte e este homem aqui atrás na noite seguinte. E aquele ali, vê? Mas quando o dom de profecia está operando, não pode ser recebido a menos que 2 ou 3 julguem, para ver se está certo ou não. Mas um profeta, aí o profeta diz singular, né? Nasce um profeta, surge um profeta. Tudo o que ele diz em nome do Senhor é absolutamente verdade se ele está profetizando. Agora você diz, isto foi para o Velho Testamento. Oh não, eles tinham profetas no Novo Testamento. Ágabo, e muitos deles foram profetas no Novo Testamento. Mas agora, isto não vem pela imposição de mãos. Então nós encontramos lá, no livro de Atos, nós encontramos a profecia de Ágabo, né, que era um dos profetas ali no Novo Testamento, né, o profeta está citando aqui, e que isso não vem por imposição de mãos. Se você colocar as mãos, eu sei no que você está pensando, sobre os presbíteros lá embaixo, mas isso é como um menino que cresceu em uma igreja e eles sabem que ele vai ser um pregador. Eles veem o dom trabalhando nele, coisas assim. Eles simplesmente impõem as mãos sobre ele para ordenação. No próximo estudo, se Deus permitir, eu vou falar um pouco sobre ordenação, mas o profeta já explicando aqui, por exemplo, Timóteo, eles perceberam, né, os anciãos ali, a igreja, Paulo, perceberam o dom que Timóteo tinha, né, de falar ali. Então, os anciãos ali, a igreja impôs as mãos sobre ele, simplesmente reconhecendo aquele dom que ele tinha. Mas não foram eles que deram o dom para Timóteo, né? Já nasceu com aquele dom, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, quando ele foi lá para Jerusalém para ter com a igreja, com Pedro, com os demais apóstolos, eles deram-lhe a mão de companheirismo, apenas lhe reconhecendo ali, dando a mão de companheirismo. Então o profeta lá vai aqui explicando, eles veem o dom trabalhando nele, coisas assim. Eles simplesmente impõem as mãos sobre ele para a ordenação.
Isso é o que eles colocam em suas mãos. Agora, eles fizeram um grande trabalho. Eles fizeram a organização perceber que eles não eram os únicos na praia. Então fez algum bem. Mas, no entanto, o Espírito de Deus, um dia destes, irá remover tudo isso e levar a igreja tão certo quanto qualquer coisa. Agora, um dom tem que primeiro ser reconhecido como estando na Bíblia. E então, se está na Bíblia e o homem o reivindica, então se Deus confirma aquele dom, que é verdade, então ele deve crer que o homem é verdadeiro. Então, por exemplo, nesses casos que temos tido de igrejas que estão se iniciando, homens que se colocam ali na frente daquele trabalho. Claro, todo grupo é necessário ter um líder, obviamente, mas como essas pessoas então vão identificar, né, esse dom nesse homem? O profeta vai dizendo aqui, um dom tem que primeiro ser reconhecido como estando na Bíblia. Primeira coisa, então, ele tem que estar na Bíblia aquilo. E então, se está na Bíblia e o homem o reivindica, então se Deus confirma aquele dom que é verdade, então ele deve crer que o homem é verdadeiro. Esse homem reivindica o dom que ele tem, esse dom está na Bíblia e Deus confirma isso, Deus vindica isso, então isso é verdadeiro. Mas se Deus não testifica desse dom, porque o profeta cita aqui a Escritura, né? Hebreus 11, 2, Deus testifica de seus dons. Então, se essa pessoa está aí atuando e Deus não testifica esse dom dela, se esse dom é testemunhado por Deus, então Deus dá o dom ao homem. Se Deus diz assim, você não tem o direito de duvidar. Bem, agora, um dom de profecia, dom de discernimento, dom de sabedoria, dom de conhecimento, e todas essas coisas são dons divinos que se instalam na igreja. E ó Deus, conceda hoje que quando todos nós pudermos nos reunir e ver todos aqueles 9 dons espirituais movendo-se através da igreja, operando todo o corpo da igreja, então teremos o arrebatamento. Uma afirmação bem interessante do profeta, né? Que se pudermos nos reunir e ver todos aqueles 9 dons movendo-se através da igreja, operando todo o corpo da igreja, então teremos o arrebatamento. Veja que coisa. E aí entra então esse desespero dessas pessoas que têm se despertado para isso. Essas pessoas que estão desejosas de alcançar a conclusão desse arrebatamento, essa transformação de corpos, e aí vem o profeta e afirma uma coisa dessa, traz em nós um desespero para que isso seja colocado em ordem. Aí nós olhamos o tamanho do desafio que nós temos, o tamanho do desafio que nós estamos enfrentando. Veja, nós nos reunir e ver todos aqueles 9 dons espirituais movendo-se através da igreja, operando todo o corpo da igreja, então teremos o arrebatamento, então será abatido e teremos o arrebatamento. Se não podemos ter fé para a cura divina, como teremos fé para o arrebatamento? A igreja ainda tem um caminho a percorrer, mas creio que Deus o fará. Veja, irmãos, é uma realidade. Se a gente não ter fé para uma cura divina, como que a gente vai ter fé para arrebatamento? Sendo que a fé do arrebatamento é o auge da fé, a plenitude dessa fé, a fé perfeita. Agora, se não está acontecendo cura, se não está acontecendo essa demonstração que Deus está no nosso meio, como que vai ativar essa fé nas pessoas? Que ouve, no ministério do profeta William Branham aconteceu isso, com Jesus aconteceu aquilo, mas e em nós, o que está acontecendo?
em nós. O que está acontecendo no nosso meio? Que é bonito nós olharmos para o passado, como foi nos dias de Jesus, como foi nos dias do profeta William Branham, mas e quando nós olhamos para nós, igreja de hoje? Será que nós só estamos ficando na teoria? Será que nós estamos agindo como aquela igreja que o profeta diz ali na queda do mundo, que ela chuta esse sistema de Deus para fora, que ela não aceita? E isso aqui só vai acontecer dentro desse sistema de Deus, dentro desse modelo, desse programa que Deus trabalha, dentro dessa ordem que Deus trabalha. Então vamos seguindo, já quase aqui no final. Então essa mensagem aqui foi tirada da Voz de Deus, mas em inglês. E aí eu trouxe aquela traduzida para os irmãos, quem quiser procurar depois, é esse título aqui. Essa data, 14/6/53. É lá em 1 Coríntios 12, a partir do verso 4, Paulo está dizendo assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, tudo isso, como diz o profeta, é soberania de Deus. Como diz aqui Tiago, é dom perfeito, toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus. Aí Paulo dizendo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Romanos capítulo 12, a partir do verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então veja bem, os diferentes tipos de dons que nós temos é dado de acordo com a graça de Deus. E isso não é mérito de ninguém. Foi a graça de Deus para um, para o outro, como nós lemos lá atrás. A pessoa já nasceu com aquilo, a graça de Deus para ele, não que ele é melhor ou pior do que o outro. Aí vem, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Os irmãos vão notando a variedade de dons, como diz ali no verso 6, temos diferentes tipos de dons. E a pessoa entendendo isso, irmãos, que diz aqui na própria Escritura, que assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Cada um de nós entendendo isso, você vai exercer a sua função sem se preocupar, sem querer exercer outro tipo de função, sem exercer a função de outro membro. Porque somos um corpo, temos muitos membros,
e esses membros não exercem todos a mesma função. Porque nós chegamos a um momento de conclusão, de desfecho, que eu tenho que descobrir o meu lugar nesse corpo. Então, requer uma humildade para quem sabe pastores reconhecer que não são pastores, que estavam atuando como pastores, mas não são, ou algum outro ministério de evangelista, mestre, o que quer que seja. Reconhecer, o meu dom é de liderar, o meu dom, como vai dizendo aqui, é de profetizar, o meu dom é de servir. Quem sabe o meu dom é de servir e eu estou querendo ser líder. E eu estou querendo exercer liderança. E o meu lugar no corpo é de servir. Mas servir é inferior a ser líder. Meu irmão, o que importa é você fazer parte desse corpo. É isso que nós precisamos entender. Aí o dom da pessoa é contribuir. A função dela é contribuir, mas ela está querendo ensinar. Aí está tudo fora de ordem. Aí nós não conseguimos atingir isso aqui, Nós não conseguimos atingir isso aqui, os 9 dons operando todo o corpo da igreja, esse arrebatamento que nós desejamos, aí essa fé de arrebatamento sendo atingida. Por quê? Porque as pessoas não querem assumir os seus lugares. As pessoas estão olhando para o que é de mais destaque. As pessoas... Mas a noiva vai entender isso, já está entendendo isso. A igreja, como o profeta diz, ela chuta isso para fora, mas a noiva vai entender. Ela tem que entender, ela vai ser arrebatada, ela tem que entender. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Parágrafo 23 em diante. O irmão Palmer estava me dizendo ontem à noite que no último domingo de manhã eu falei sobre o tema, ou disse que eu ia falar neste domingo sobre as 4 junções da igreja. E quando eu entrei ontem à noite, eu normalmente anoto, que eu não sei se vocês têm que fazer isso ou não, porém eu tenho tantas coisas, tento lembrar-me e tenho algo que eu tenho que anotar em um pedaço de papel, está vendo? E eu fui olhar nisto e o que eu estava querendo dizer com isso não era exatamente as 4 junções, eu disse isso dessa maneira, verdadeiramente. Porém, o que eu queria dizer era as 4 formas do governo da igreja. E para fazer isso eu tenho que juntar bastante fatos históricos e talvez na próxima vez eu terei isso. Porém, isso necessita um pouquinho mais de tempo do que o tempo que tive estudando para obter isso, porque tem de se ir e tomar datas e assim por diante. Porque tudo que vocês todos entendem que é em todo lugar, ora, nós desejamos estar positivamente seguros destas coisas antes que nós as digamos. Elas têm de estar corretas, porque nós estamos parados aqui ocupando o maior ofício que é ocupado no mundo, um ministro. Um ministro e o mais verdadeiro e correto. Exato, nós devemos ser desta maneira, nós devemos depender de Deus para ocupá-lo. Então veja a responsabilidade aí de ocupar esse lugar, de um ministro. O profeta chama a atenção para isso várias vezes, né? Veja aí o cuidado dele para trazer esse assunto, não trouxe naquele momento, porque ia estudar mais, ia buscar mais, tanto informação como de Deus também. Então ele tinha todo esse cuidado, toda essa responsabilidade e transmite isso para nós, né? Para as pessoas que desejam exercer esse trabalho. É importante que se atente a essa responsabilidade. Então veja mais uma citação. O que é uma visão?
essa da voz de Deus, 8/4/56, parágrafos 28 e 29. Então, quando meio que volto a mim, percebo que disse algo, mas muitas vezes não sei o que disse. E do jeito que eu entendo, são esses garotos, eles sentados aqui embaixo, esses gravadores, eles tocam de volta para mim e é assim que eu pego. Então, não está em mim de forma alguma. Então, isso é dado para um propósito. Agora, eu digo isso do meu coração, que a maior e mais elevada forma que existe para Deus dar sua mensagem ao seu povo é que o povo crê em sua palavra. Está certo. Essa é a forma mais elevada. Pregar o evangelho é a forma mais elevada. Então, se você notar, a Bíblia coloca dessa forma: primeiro apóstolos, secundariamente profetas e assim por diante. Depois descendo, então nos 9 dons espirituais operando em cada corpo local. Então, irmãos, o que nós concluímos aqui? E o que vale chamar a atenção nossa aqui, o profeta dizendo isso? Que para os dons, os 9 dons espirituais operar em cada corpo local, e o profeta, naquela citação que eu li ali da mensagem Percebo que tu és profeta, ele dizendo esses 9 dons operando na igreja, a igreja atingindo essa fé de rapto, para chegar nesse ponto, o profeta está dizendo, a forma mais elevada, o que está aí em primeiro lugar é a pregação do evangelho. Então precisa ter esses ofícios operando, esse ministério quíntuplo operando, esse programa de Deus operando, para chegar nesse ponto de ter os 9 dons espirituais operando em cada corpo local, operando dentro da ordem de Deus. Porque nas denominações, porque se fosse só questão de ter os 9 dons espirituais, as denominações têm esses dons operando, só que fora de ordem, muitos até sendo personificados. Por quê? Porque eles não têm a forma mais elevada aqui, o programa de Deus, o sistema de Deus, eles têm esses dons aqui, mas fora do sistema de Deus, que coloca essa ordem. Primeiro apóstolo, secundariamente profeta. Aí eles têm os dons, só que impuros, adulterados, porque como o profeta foi nos mostrando aqui, na leitura que nós estamos fazendo, esses ofícios estão aqui para conservar a posição do Messias, para conservar essa igreja pura, inadulterada, limpa. Para que esses 9 dons operem de maneira ordenada, de maneira correta, dentro desse sistema de Deus. Aí sim, Deus operando nessa igreja, com seu poder, ela atingindo essa fé de rapto. Mas precisa disso aqui. Por isso, eu chamo a atenção para esse lado. Nós ficarmos em casa, nós nos isolarmos, porque não tem pastor verdadeiro, não tem igreja verdadeira, todas estão no sistema, todas viraram nicolaísmo, todas viraram isso, aquilo, todas viraram ismo. Irmãos, não é porque a incredulidade tomou conta, como diz Paulo na leitura inicial que eu fiz aqui. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, que isso aqui seja nossa máxima. Seja Deus verdadeiro e todo homem
mentiroso. Vamos avançando aqui. Apocalipse, livro de símbolos, 17 de junho de 56, essa aqui, tradução do Crentes da Bíblia de Chapecó. Parágrafo 24 em diante. Agora, isso é quando você realmente entra nisso. Toda a nossa cultura falhará. Todos os nossos sinais falharão. Todos os nossos dons falharão. Mas o amor nunca falha. Isso é o que segura no aperto. Eu pensei, pobre velho companheiro, teria mais ou menos a idade de meu pai se ele estivesse vivo. Eu pensei, talvez ele tenha um filho também em algum lugar e ele estava murmurando alguma coisa e o intérprete não o disse para mim. Eu olhei para o velho companheiro, eu simplesmente não podia, não em meus olhos, mas no meu coração. Eu sentia como que lágrimas caindo. Pobre velhinho, pensei, ele provavelmente nunca teve uma boa refeição em sua vida. Maltrapilho. E eu entrei com ele, entrei em sua aflição e pensei, além de ser pobre, além de sua condição e sua aflição, tudo isso ainda num mundo escuro, não pode ver, cego. Eu pensei, ó Deus, e se fosse meu papai nessa condição? Então eu tive o sentimento dele. Eu disse, Pai Celestial, seja misericordioso com este pobre cego. Não estava orando da minha cabeça. Era algo em meu coração orando por aquilo. Vem, mas o amor. E eu o ouvi indo. O irmão Brano imita a língua nativa do homem. E lá os mexicanos, a dezenas de milhares de pessoas estavam gritando. E eu me perguntava o que era. Ele estava gritando, eu posso ver, eu posso ver. Então ele se virou e ajoelhou-se e começou a esfregar meus sapatos, tentando acariciar-me no pé, e eu levantei. E ele corria para cima e para baixo. O velho companheiro encurvado gritando. O irmão Brano imita o homem na língua nativa. Eu posso ver, eu posso ver. O que foi aquilo? Entrando em companheirismo com ele. O amor. Isso é o que faz. Nenhuma tensão, apenas o amor puro, inadulterado. Isso abaterá todos os dons de imposição de mãos. Isso superará todas as interpretações e o falar em línguas. Isso vai vencer todos, eu diria, as vozes melodiosas do cantar. Isso vai abater tudo se você apenas entrar no amor de Deus com a pessoa que você está tentando ganhar para o Senhor Jesus. Você diz, irmão Brana, eu não oro pelos enfermos. Tem uma pessoa, tudo bem, se ele não é salvo, simplesmente não manufature. O Espírito Santo sabe melhor do que isso. Não seja hipócrita. Realmente deseje isto. E você começa a se interessar a respeito desse seu pobre amigo perdido até que você simplesmente não pode suportar isso dia e noite. Você simplesmente tem que ir até ele em amor. Observe o que o Espírito Santo vai dizer. E ele o puxará direto a você cada vez. O amor de Deus nos constrange. Veja, irmãos, o profeta falando desse sentimento de Deus, a pessoa chegar, Deus expressando através de nós esse sentimento pelas almas, pela causa das pessoas. Isso em cada um desses ministérios, isso só vai acontecer se for Deus na pessoa. Por isso que nós estamos vendo cada vez mais que não é só ter esses dons, não é só ter vocação para aquilo. Se nós não chegarmos a este sentimento que produz essa atmosfera de rapto em nós, onde Deus pode operar de maneira plena em nosso meio, nós podemos manifestar Deus para essas pessoas, como o profeta manifestou aqui, em tantas oportunidades, e aqui ele citando uma delas, no México, para esse homem que era cego ali. Deus se projetou através do profeta. Então aquele dom que o profeta tinha, ele foi usado, Deus usando aquela roupagem do profeta. E é isso que nós necessitamos.
Deus se projetando através de nós, seja em qualquer um destes dons ou desses ofícios, desses ministérios, Deus se projetando, Deus se manifestando, né? Através deste amor de Deus, nós chegarmos a esta etapa, a este nível, a este grau, onde é o sobrenatural. E o profeta vai dizendo aqui sobre a revelação. Então veja que detalhe, né? Que nós temos aqui o profeta dizendo esse sentimento, né? Pelas almas, pelas pessoas, né? Não adianta nós orarmos para as pessoas sem esse sentimento. Orar por orar, falar com a pessoa da palavra de Deus por falar, sem esse amor pelas almas. Então, cada ofício desse, o evangelista, o pastor, quantos pastores não têm esse sentimento pelas pessoas, por isso eles agem do jeito que agem, e você pode ir aí pensando, cada ministério desse, desde indivíduo aos ofícios, se tratando de indivíduos, se tratando de coletivo. Então, veja essa citação aqui, colocando toda a armadura de Deus, parágrafo 76. Agora, Deus fortaleceu seu exército. Com o quê? Ele mesmo, na forma de profetas, apóstolos, mestres, pastores. É uma citação bem interessante, né? Se tratando do exército de Deus, você crê que você é parte desse exército? Que você é um desses soldados, desses combatentes? Então, fique sabendo que Deus, e Ele mesmo, como o profeta está dizendo aqui, fortaleceu o seu exército. Aí ele diz, com o quê? Ele mesmo, na forma de profetas, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, né? Então, é Deus mesmo, mas nesta forma, como nós acompanhamos durante toda a Bíblia, Deus se manifestando de várias formas, né? Coluna de fogo, anjo, nuvem, redemoinho, enfim. Ouça, você já pensou sobre o que são esses ofícios da igreja? É a vestimenta de Deus, uma vestimenta interna. Um apóstolo, um profeta, um vidente, prevendo antes que Satanás chegue a isso, já anunciou o que é? Deus se vestiu em sua igreja. Esses ofícios são a veste de Deus. Quando você vê esses ofícios, pastores, professores, evangelistas, o que é isso? Essa é a veste de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Então veja bem, irmãos, esses ofícios, esses ministérios dentro deste programa de Deus, dentro desse sistema de Deus, são vestimentas que Deus usa e é a presença de Deus na igreja. Por isso é importante, operando através do homem. E se esses ofícios negam qualquer parte desta palavra, então não é veste de Deus. Então aqui você já mata a charada. Ah, mas como saber se é Deus mesmo? Se eles aceitam toda a palavra de Deus, se eles confirmam, se assinam embaixo toda a palavra de Deus. Agora, se nega qualquer parte dessa palavra, então não é veste de Deus. Não, não é isso. Esse é aquele lobo em pele de cordeiro. Observe aquele sujeito, cuidado com ele. Mas quando ele apenas aceita o que a palavra diz, lembre-se, isso é Deus, porque ele está falando da sua palavra, vê? Mas se ele disser, bem, não é bem assim, como é muito dito, né, pelas pessoas hoje, mas não é bem assim, não é assim que eu penso. Então o que é? Lobo em pele de cordeiro. Então nós devemos ficar atento com isso, para diferenciar. Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Mais uma citação aqui importante.
Tradição de Goiânia, 24 de julho de 63, a partir do parágrafo 35. Então veja bem o que o profeta está dizendo aqui. Se você vai trabalhar para um homem e ele dá a você um trabalho em um rancho ou em algum outro lugar e você simplesmente vai ao estábulo e se assenta ali fora e diz, bem, veja, você tem que ir e perguntar a ele o que quer que você faça e logo ir e fazê-lo. Se você está trabalhando para um homem, investigue qual é a sua obrigação. Então, se nossa vida está aqui na terra, então devemos ir àquele que nos pôs aqui. E, Senhor, o que tu me farás fazer? Que tenho que fazer? Porque estou aqui. Se é para ser uma dona de casa, uma lavadeira de pratos, se é para ser o que Deus quer que você faça, então você faça isso da melhor maneira que você saiba fazê-lo. Não importa quão pequeno, não importa quão pequeno seja isso, você tem que fazê-lo. Veja que exemplo aqui que o profeta está dando, e se nós compreendermos isso aqui, o quanto isso vai nos ajudar. Ele dando exemplo aqui no natural, né? Se nós vamos prestar serviço para uma empresa, para uma pessoa, nós vamos querer saber qual é a obrigação, o que nós temos que fazer ali para a gente executar aquilo da melhor maneira possível. E aí o profeta diz, você está aqui na terra. Então você vai àquele que te pôs aqui na terra, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e saiba o que você tem que fazer. E aí, se ele te pôs para ser uma dona de casa, uma lavadeira de pratos, o profeta diz, não importa o quão pequeno, não importa quão pequeno seja isso, você tem que fazê-lo. Se é servir, irmão, que Deus te colocou aqui, sirva da melhor maneira que você puder. Se é para contribuir, contribua. Se é para ensinar, então ensine. Se é para liderar, então lidere. Mas simplesmente faça o que Deus te colocou para fazer. Você diz, bom, o problema disso é que cada um de nós quer fazer o trabalho do próximo. Aí vem a situação que eu estou chamando a atenção de vocês. O problema disso é que cada um de nós quer fazer o trabalho do próximo. Todos queremos carregar a bola, como dizemos. E isso é uma dura realidade, irmãos. Todos querem tacar a bola. Mas o que nós lemos lá em Romanos? Que temos muitos membros, mas todos os membros não fazem a mesma coisa. Cada um tem uma função. Mas todos são parte do corpo. Todos nós aqui estamos trabalhando para o reino de Deus. Todos nós aqui fomos colocados por Deus para operar, para executar alguma coisa, para alguma função. O importante é você fazer aquilo que Deus te designou para fazer. Não importa o quão pequeno seja. Tal como este relógio que tenho aqui. Agora, cada movimento aí dentro, por pequeno que seja, tem seu lugar. Agora, todas as partes dele não podem ser os ponteiros. Agora, eu só olho aos ponteiros para ver que horas são. Porém, se alguma dessas pequenas rodas aí dentro se estraga, isso não poderá manter a hora exata. Então, este outro exemplo aqui também que é muito bom, do relógio, né? O que nós vemos é os ponteiros que estão ali à vista. Mas tem várias pecinhas ali internas que nós não podemos ver, mas que se elas parar, se elas não funcionar, então isso não vai manter a hora exata. Isso vai impactar no funcionamento desse relógio. E assim sucede com as pessoas. Todos nós temos, o corpo de Cristo tem que estar em sua posição, em harmonia, vê? E então podemos olhar e ver qual é a hora do dia. Então o mundo está olhando para ver o que é. Porém eles estão observando a você. E se você é só uma molinha, a mola principal, ou seja, o que for que seja,
faça o melhor trabalho possível nisso. Aqui está o fio da meada, irmãos. Se é para mim ser a molinha, então que eu faça o melhor trabalho. Porque as pessoas estão olhando para esse relógio. Eu entendendo isso, eu vou desempenhar minha função da melhor maneira possível. Porque ela vai contribuir no todo, no resultado final. Aí veja a coisa apertando aqui, ó. Agora, porque temos uma responsabilidade pela qual teremos que responder a Deus algum dia. Todo homem que vem sobre a face da terra tem que responder a Deus por uma responsabilidade. E para muitos de nós, uma administração, nós temos que responder por isto. Esta responsabilidade é uma administração que tem sido comissionada por Deus para nós, não importa o que isto seja. Como disse há um momento, uma dona de casa, não seja uma dona de casa então seja uma dona de casa genuína. Isto é correto. Se essa comissão é para ser um agricultor, seja um agricultor genuíno. Veja aqui, irmãos, que o profeta coloca até dona de casa como uma comissão. E hoje, apesar da maioria das mulheres acharem isso uma coisa antiquada, não querer mais isso, mas veja que o profeta está colocando aqui o trabalho, né, da dona de casa como uma comissão também. Porque ele fala, essa responsabilidade esta responsabilidade é uma administração comissionada por Deus para nós. Aí ele cita uma dona de casa, um agricultor. Veja, ele está dizendo que é uma comissão de Deus para nós sermos genuínos nisso que Deus nos comissionou a ser. Agora não fica querendo ser algo que é do próximo. É como nós cantávamos um corinho, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Veja que grande verdade. Seja o que for que Deus tem posto você a fazer, você tem uma administração para com aquilo. Você tem que responder a Deus por aquilo, porque toma todas estas coisas para fazê-lo. Veja, irmãos, tem uma responsabilidade nisso. Nós assimilando isso, nós vamos encarar nossa vida aqui diferente. Vamos procurar nos posicionar. Por isso o desespero é grande. Quem está vendo, quem está acordando para essa responsabilidade, para essa situação, está entendendo tudo isso, está se despertando. Quando você suplica algo a Deus, você tem que ter uma razão para isso. É como esta escritura a qual me refiro frequentemente. Se disseres a esta montanha, mova-te, e não duvidares, mas creres que o que tens dito sucederá, terás o que disseste. Agora, tudo isso está controlado por motivo e objetivo, veja, ou não sucederá. Então já está aqui uma chave para a questão aqui da palavra falada. Você não pode sair aí fora, aí é que muitos de nós cometemos muitos erros. É saindo fora dizer, agora mostrarei a vocês que tenho fé para fazer isto. Agora, para começar, estamos equivocados. Deus não dá a vocês dons para brincar com eles. Veja aí tem as regras, né, irmãos? Como estava dizendo há um momento, ele não mostra visões a você para que brinques com elas. Isso não é algo para brincar, isso é sagrado. Somente o use como o Senhor lhe permitir.
seja um prisioneiro para ele. Não importa o quanto você deseje dizer a esse indivíduo que ele está errado e que isto e aquilo outro. Você espere tranquilo até que Deus o diga. Então, quando Deus o diz, você pode vir com assim diz o Senhor. Até então, esqueça isso. Então, vem aqui parte da responsabilidade do dom que Deus te deu, é que você não pode sair usando ele simplesmente a bel prazer. Você tem que estar rendido a Deus. Você tem que ser, como diz o profeta ali, um prisioneiro. E muitas pessoas não estão afim disso. Né? Quer ter o dom e quer usar ele da forma que quiser. E Deus, antes de enviar juízo, ele enviou uma mensagem de admoestação. Saiam fora dela, corrijam-se, vigiem. O profeta nunca disse nada senão dentro de 40 dias esta cidade será destruída. Isso aqui já relatando sobre Jonas, né? E como algumas vezes é difícil fazer tais coisas como essas para dizê-lo ao povo. Se o profeta não vigiar, se verá em problemas, porque ele bondosamente pode se lançar a um lado, tratando de fazê-lo fácil ou comprometer um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Porém, o profeta real toma a ordem de Deus, nunca deve se comprometer nada. Ele deve colocá-lo absolutamente na linha. Os homens de Deus não vão se comprometer com nada. Essa é a razão pela qual ele usou tanto o espírito de Elias. É porque esse espírito sempre cumpria as suas ordens, exatamente como foram dadas, e sempre um regresso à palavra. Vê? Sempre um regresso à palavra. O verdadeiro homem de Deus vai sempre te levar para a palavra, de volta à palavra original. E então o profeta é um profeta genuíno e real, é uma pessoa especial. Não um especial, não é diferente de alguma outra pessoa, mas ele tem uma tarefa especial, vê? E tendo uma comissão especial, ele tem que ser especial, um pouco fora do caminho dos outros, para poder fazer isso. É como se Deus quisesse que seu profeta fosse uma águia. Agora, uma águia é um pássaro especial. Ele é só um pássaro, porém um pássaro especial. Ele pode voar mais alto que os outros pássaros. Ele pode ver mais longe que os outros pássaros. E agora, para poder ir mais alto, ele tem que ser construído assim, de maneira que possa ir mais alto. E que bem faria ele ir ali em cima, a menos que pudesse ver o que estava fazendo depois de estar lá em cima? Vê? Portanto, ele tem que ser um pássaro de construção especial. Ele é venerado na família dos falcões, ele é um rasgador com bico, ele come muitos deles são aves de rapina, ao redor de 40 classes de águias. Porém, vejam vocês, na igreja está o pastor e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga. Agora, se você quiser saber mais sobre o que é um pastor, preste atenção aqui. Vamos entrar agora mais nesta definição do que é o pastor, do que é o evangelista. Até para você saber também se o seu pastor se o seu pastor se encaixa mesmo nesse perfil do que é um pastor. Aqui agora não falando de requisito, de qualificação, mas da personalidade, da característica, do perfil. Então o pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga. Ele é o boi de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém mais e assentar-se com as duas famílias e sem favorecer a nenhuma e arrazoar aquilo e trazê-las outra vez à doçura. Vê? Ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas. Não é à toa que quando nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, falando lá dos requisitos, qualificações que
tem que ser um homem com domínio próprio, um homem manso. Por quê? Porque o pastor ele tem essa qualidade, ele tem essa capacidade de, no meio ali do alvoroço, ele conseguir trazer ali a bonança ali, de receber aquela carga. As pessoas veem uma querendo matar a outra, as pessoas veem ali aquele casal para se separar, mas aí o pastor consegue sentar com aquele casal e levar eles a razoar ali com eles e trazer outra vez aquela doçura, a eles se entenderem ali e tal. O evangelista é um homem especial. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo e ele corre a uma cidade, prega sua mensagem, então sai dali para outro lugar. Veja, ele é um homem especial. Então aqui está onde eu falei que muitos evangelistas se tornaram pastores aqui no Brasil. Muitos evangelistas. E aí o que acontece? Esses homens, eles não conseguem, não vão conseguirem ser pastor local. Eles não vão conseguir ficar ali limitados àquele grupo de pessoas. Uma alma chamou lá, ele vai. Uma alma chamou acolá, ele vai. Porque arde no coração dele, tá numa cidade, tá em outra, tá viajando, tá indo ao encontro dessas almas. Porque é o que arde no coração dele. Então, irmãos, que quadro nós temos aqui? Precisa partir da igreja, do povo, né, através da instrução das escrituras do profeta, discernir ali, identificar qual é o ofício desse homem e esse homem também identificar o que arde ali no seu coração, qual chamado que ele tem identificado. Nós temos que pensar no objetivo, que é o arrebatamento. Para isso nós precisamos estar em ordem. Somos o corpo de Cristo, um membro fora do seu lugar, a coisa não vai acontecer. E eu estou chamando a atenção aqui na questão do evangelista, porque são muitos pastores que na verdade são evangelistas. E é um homem especial, como está dizendo o profeta, mas precisa estar na sua função. E seja feliz na sua função. Aí vem aqui o mestre. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito Santo e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor ou evangelista nenhum poderia comparar com ele. Então o mestre consegue juntar as escrituras, conectá-las, pega a mensagem, consegue conectá-la, consegue formar ali um quadro de maneira com que nem o pastor, nem o evangelista, nem qualquer um dos outros ministérios tem essa habilidade que o mestre tem. No inglês chamado professor, né? Como o profeta chamava ali o professor, esse dom especial também, esse homem especial. E aqui vem o apóstolo. Então encontramos que o apóstolo é um homem especial, ele é um ordenador. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Por isso que nós vemos que a Bíblia fala primeiro apóstolos, depois profetas. Nós vemos que primeiro vêm os apóstolos. Por quê? São homens de Deus, como está dizendo o profeta, que vêm e colocam as coisas em ordem. Vocês podem observar o quanto Paulo fez isso. Paulo escreveu ali aquelas cartas, né, aos romanos, aos filipenses, a Filemon, aos coríntios, aos tessalonicenses, aos hebreus. Você veja que Paulo ele ia, estabelecia as igrejas, colocava ali em ordem e ia levantando ali o diácono, o presbítero, né, os pastores,
ia colocando em ordem. Aí quando a coisa saía um pouco ali do eixo, Paulo vinha escrever uma carta ali para aquela igreja e tal. Então fazia todo esse trabalho. E aí nós temos aqui, e o apóstolo também é um desses dons que ele não fica fixo num lugar. Vai numa igreja, vai em outra, sai viajando aí, cumprindo esse dom especial que Deus lhe deu. Agora nós avançamos aqui para o profeta. O profeta, também um homem especial, é um homem a quem a palavra de Deus vem, porque o profeta está sendo feito assim. Seu subconsciente e sua primeira consciência estão tão juntos que ele não necessita de dormir para sonhar seus sonhos. Ele o vê quando está desperto. Vê? Agora, isso é algo que Deus tem que fazer. Vejam, ele vê o que vai suceder. Então, a palavra de Deus vem ao profeta, o profeta traz, para o povo, e com base naquilo que o profeta diz, que é assim diz o Senhor, que é a palavra de Deus, então o apóstolo trabalha, o evangelista trabalha, o pastor trabalha e o mestre trabalha. Todos esses 4 ministérios agem, trabalham, falam de acordo com o que Deus disse através do profeta. O profeta prevê as coisas que vê a longa distância, ele vê a taça da ira de Deus cheia antes que esta seja completamente cheia, vê, ele pode dizer, assim diz o Senhor, Deus destruirá essa cidade, exceto se vocês se arrependerem, porque ele é uma águia, ele vai mais além, vê, ele olha muito longe e vê essa taça de ira despejada. Então, muitas vezes as confusões que tem aí nos grupos da mensagem é porque, como foi feito com João, o apóstolo João, ele viu as coisas antecipadamente. Ele sendo um tipo da noiva, o profeta estava mostrando para ele as coisas que hão de ser, claro, antes delas acontecerem, previamente. E acaba que muitas pessoas se confundem aí, acabam embolando aí todo o meio de campo, porque Deus, através do profeta, nos trouxe essa advertência, nos trouxe essas coisas que hão de ser, antes delas acontecerem literalmente, e a própria revelação dos selos aconteceu para nós aqui antes do que acontece para os irmãos que estão na 6ª dimensão, e muitas pessoas acabam confundindo aí devido a isso, ou espiritualiza tudo, ou coloca tudo já como no literal, enfim. Mas vamos lá. Ele vai mais além, vê? Ele olha muito longe e vê essa taça de ira despejada. Isso é que o profeta olha. Ele não está olhando o que está sucedendo aqui, ele está olhando mais além, ele está dizendo, está chegando, ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. O mundo está na obscuridade, trevas e trevas espessas. Ele está bastante alto, o sol está brilhando agora, porém ele vê essa sombra que vem. E ele está dizendo para que está olhando. Então ele antecipa, Antecipa essas coisas. Agora, meus queridos, para finalizar com vocês, acredito que com chave de ouro aqui, com essa escritura que o nosso amado apóstolo Paulo diz, eu quero fazer das palavras dele minhas palavras para vocês, sabendo que muito mais poderia ter sido dito, mas encerrando aqui essa série aqui desses estudos, para que eu possa dar andamento, se assim Deus permitir, falando de ordenação. Claro que vai conectar muitas coisas que eu disse aqui dentro desse estudo, e provavelmente em outros assuntos que falar, entre em alguma coisa aqui, os assuntos vão se conectando. Então, em Atos capítulo 20, a partir do verso 27.
pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui ele orientando, advertindo, né, os pastores, mas nós também, ovelhas, podemos receber essa advertência, né? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então fique atento. Hoje na internet são vários ensinamentos, várias pregações. Fique atento se não está sendo torcido, se não está diferente do que foi dito pelo profeta, do que foi dito pelas Escrituras. Como eu li lá em Romanos capítulo 3, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Veja a intensidade de Paulo, veja o sentimento de Paulo. Isso era Cristo nele, manifestando na vida de Paulo. É isso que nós precisamos nas nossas vidas, de Cristo manifestando em nós, para que seja expressado então esse mesmo sentimento. Então, meus irmãos, assim eu finalizo aqui a nossa meditação. Creio que foi um bom momento aqui que tivemos, lendo, estudando aqui as Escrituras, e que isso possa ser de grande ajuda para vocês. E Deus nos permitindo, daremos continuidade no próximo assunto. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.